Graça e paz. Vamos lá abrir nossas Bíblias, Colossenses, capítulo 2. Lembrem-se que, pela graça do Senhor, nós estamos caminhando nesta carta já há algum tempo. Ela é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que ele nunca esteve lá. Ele está escrevendo em razão da penetração sorrateira de uma heresia que estava baseada em 3 pontos básicos. O gnosticismo incipiente, eu digo incipiente porque estava surgindo. Gnosticismo é aquela doutrina que põe a mente, a razão humana para explicar a transcendência divina. E quer dar, através do conhecimento que nós temos, uma série de hierarquias para chegar a Deus. O misticismo, que é a doutrina baseada no princípio do poder latente da alma, da força que nós temos encapsulada dentro de nós, telepatia, clarevidência, hiperestesia e coisas deste jaez, que são partes da força kundalínica, da força de He-Man e coisas assim. E o judaísmo, que queria, de certo modo, fazer com que o cristianismo retornasse às suas bases. Aquilo que foi sombra, que foi figura, que foi seta apontando para Cristo, uma espécie de perpetuação destas ideias. Paulo escreveu esta carta para abrir os olhos dos crentes de Colossos, dizendo: vocês estão em perigo e nós precisamos firmar. Século XX foi o século do desenvolvimento de toda essa teoria, por baixo, por cima, pelos lados. A literatura da autoajuda e de todas as forças que temos visto do homem, antropocêntrica, tem sido jogado no século XX, foi muita coisa. E a igreja foi invadida. Muita igreja surgindo, muitos grupos, com forças, com poderes latentes, dizendo que são dons e coisas assim. E nós não podemos negar os dons, eles existem, mas como distinguir uma coisa da outra? Como distinguir um relógio Rolex comprado no Paraguai de um verdadeiro? É difícil. É difícil. Então, a coisa precisa de muita sabedoria do Espírito Santo. Então, vamos aqui voltar, capítulo 2. Gostaria, pois, verso 1, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos de Laodiceia, que é uma cidade próxima ali no Vale do Lico, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento,
para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nosso amado Pai, nós queremos nesta oportunidade adorar-te pela santidade da tua pessoa e rogar que pelo teu Santo Espírito tu nos ministres para que nós possamos ser desarraigados e soltos dessas amarras invisíveis que nos prendem neste mundo. Que tu nos dês a graça de olhar para Jesus e termos a comunhão profunda com Ele e dependermos dEle. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém. A fé cristã, ela não é pesada. Tenho ouvido muitas pessoas dizendo que o cristianismo é muito pesado. Que é difícil. Que é um contrapeso muito grande. Não. A fé cristã, ela tem batalhas. Ela tem lutas. Ela tem combates, mas ela não é pesada. Vocês se lembram como foi que Jesus fez o convite dele? Como é que ele convidou as pessoas? Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Mateus capítulo 11, os versos 28 a 30. Ele faz um convite muito elegante, um convite de um príncipe a uma turma que estava sobrepeso, que estava cansada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está vendo? Ele faz um convite para quem? Cansado. E sobrepesados, sobrecarregados. Eu às vezes fico admirado como determinadas pessoas carregam bagagem nas viagens que fazem. É verdade que hoje em dia as malas são excelentes, porque tem rodinhas. Mas tem gente que vai, eu acho que para a viagem, pensando no companheiro que vai pegar a bagagem lá na esteira do avião. Essa semana mesmo, lá em São Paulo, uma dessas moças elegantes, que deve levar o guarda-roupa para viajar, ela, quando me viu, achou que eu podia ser a solução para o problema dela, mas que malinha pesada. Eu vou te contar que para tirá-la da esteira foi... Se não estivesse fazendo musculação, não aguentava, era peso demais. Jesus está dizendo, olha, vem aqui que eu descarrego. Tem uma determinada seita aí que tem um dia de descarrego. Mas ele tem aqui avisando que ele vem descarregar. Vende a mim todos que estão sobrecarregados e eu vou aliviar vocês. Ele disse, tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele nunca prometeu descanso físico para nós, não. Mas para a alma, sim. E ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele tomou aquela cruz onde ele e nós morremos. Para ele foi muito pesado. Para nós
é leve, ainda que haja muitas tribulações, muita luta, muito combate, muita guerra. Nós estamos neste mundo com muita guerra. Aqui neste mundo não tem férias, não estamos num parque de diversões. Em João capítulo 15, os versos 19 a 20, Jesus está falando com seus discípulos, já no final do seu ministério, e ele adverte a respeito dos acossamentos, das tribulações, das lutas que eles teriam aqui na terra. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aí Jesus está dizendo, olha, vocês vão ter aqui neste mundo muitas tribulações, muitas dificuldades. Não existe vida cristã sem peleja, sem luta. Eu quero que você faça uma diferença entre cruz e fardo, e entre lutas e peso. Por exemplo, hoje de manhã nós falamos isto. A cruz, ela trata com a teomania. Quando eu estou diante dos efeitos da cruz, Deus está trabalhando com a minha mania de grandeza, de exaltação, egolatria. Agora, fardo são bons. Fardos que a gente carrega aqui fazem parte desta vida que nós andamos neste mundo. Só que não são do cristianismo. No mundo, todo mundo carrega fardo. Tem marido bêbado, hoje nós falamos isso, marido bêbado, que a mulher diz assim, aquilo é minha cruz. Não é cruz. Pode ser um fardo. E todo mundo tem. Isso não é do cristianismo, não é da fé cristã. É deste mundo. A gente tem dificuldades, carrega fardo. Às vezes é uma doença. E é um fardo. Não tem nada a ver com cruz. E luta. Nós estamos num mundo que tem lutas. Veja Paulo falando em Filipenses, no capítulo 1, os versos 29 e 30. Filipenses 1, 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Olha, ele está dizendo porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, e tendes o mesmo combate. Luta, combate. Lá no final da vida, Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu armazenei a fé. Guardei a fé. Mas não tem vida cristã sem luta. A fé cristã sempre foi alvo de muitos adversários. Muitos adversários. Tem uma porção de coisas que querem exatamente em razão da sua singularidade, da sua unicidade, da sua originalidade. Não existe nada no mundo que fale de graça. Não existe. Lugar nenhum você vai achar. Você vai encontrar uma graça misturada, mas graça plena não tem. Então, esses adversários, eles entram sorrateiramente. Eu vou dar um caso, por exemplo, para vocês. Século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. Um grupo começou a perseguir a Bíblia e a tentar mostrar que a Bíblia não era a palavra de Deus. E essa turma
que participou de um projeto que foi chamado de Alta Crítica. Uma turma da pesada, homens extraordinários, bons de cabeça, Wellhausen, Devet, Astruc, franceses, ingleses, alemães. Eles procuraram jogar dentro da Bíblia uma porção de coisas, e isso foi para dentro dos seminários. Na Alemanha, na Inglaterra, na França. Para quê? Para tentar demover a ideia de que a Bíblia era a palavra de Deus. Aí puseram textos que eram... Esse aqui não é texto, esse texto aqui é javista, não é eloísta, é prista. Isso são palavras que estão ligadas a Jeová ou a Elohim, que são termos, ou aos sacerdotes, pristas do inglês, priest. Esses textos aqui foram colocados. Esse aqui é Deutero, não é o mesmo, é um outro. E nesse negócio foi para o seminário. Daqui a pouco começou, gente saía de lá, pastores que falavam da demitificação da ressurreição. É um mito. A ressurreição de Cristo é um mito. Isso começou lá. Eu hoje ainda passei lá no shopping, fui à livraria para procurar um livro, achei lá, o Evangelho Gnóstico, porque nós estamos precisando conhecer essas coisas que estão infiltrando com a igreja. Lá atrás, começou a colocar a sementinha, e aí vai crescendo, e hoje a ressurreição de Cristo é negada, a glória de Cristo negada, põem pimenta na coisa para poder trazer confusão na mente das pessoas. E Paulo sabia que esses inimigos tentam entrar sorrateiramente. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 8 e 9, quando ele está falando que como é que eles entravam? Ele disse, olha, uma porta grande, uma porta se abriu para o Evangelho, mas tem uma turma que entra aí e tenta trazer confusão. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Olha só, ele disse, uma porta grande se abriu aqui, mas tem muitos inimigos que estão entrando. Como é que eu vou saber que aquele camarada é inimigo? Quando Esdras, Zorobabel voltaram da Babilônia e foram reconstruir a cidade de Jerusalém, o altar, o templo, eles tiveram um processo. A turma que tinha ficado lá, que tinha se acasalado com os assírios, judeus que haviam se acasalado com os assírios, que depois se tornaram chamados samaritanos, fez aquele caldeamento. Aquela turma chegou e disse, nós queremos construir junto com vocês. Um tal Tobias chegou lá juntamente com outros. Aí o Jesua disse para eles, Zorobabel disse assim, não, vocês não podem construir conosco. Porque só vai construir conosco aqueles que têm a mesma visão da obra de Deus. Mas às vezes vem, e você não sabe como é que ele está lá. Então Paulo está falando aqui, eu estou aqui, mas tem muitos adversários. E a gente precisa olhar. Esta palavra que Paulo usou aqui, gostaria, pois, que soubesse com grande luta. Esta palavra aqui no original é agona. Daí, nós temos a palavra agonizo. Estou agonizando. É uma luta que sua. Uma pessoa, quando está agonizando, ela está se batendo. É uma força muito grande. Ele disse, eu estou lutando em favor de vocês, de Colossos, dos de Laodicense, e de tantos que não me viram face a face, para que o coração de vocês seja confortados, para
Parakletes, palavra que vem da origem do mesmo nome Espírito Santo, o Paráclitos, para que vocês sejam confortados. O apóstolo deseja que eles sejam fortalecidos e encorajados intimamente, a fim de poderem enfrentar as ameaças destas heresias sorrateiras que entram para distrair de Cristo, da singularidade de Cristo, do mistério de Cristo. A igreja sempre foi alvo dos falsos mestres. Eles entram com uma tacadinha. Vamos ver 2 textos. Em 2 Pedro capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, ele está chamando que existe aqueles que tentam roubar o senhorio de Jesus Cristo, ou a sua primazia, porque esta carta aqui tem como finalidade mostrar que Jesus Cristo é o primaz, é o primeiro, é que tem a primazia, a excelência, a sobre-excelência. Tudo está voltado para Ele. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha como é que ele vai analisando. Ele disse: eles vão entrar. A finalidade deles é demover o senhorio de Cristo, para que vocês sejam destruídos. Vamos comparar esse texto com Judas, o verso 4. Como Judas só tem um capítulo, a gente só cita o versículo 4 da carta de Judas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Dá uma lidinha no início de novo desse versículo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Dissimulação. Continua um pouquinho mais. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. A palavra aí, tornaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Ele vai dizer depois que eles fizeram uma coisa assim, diluíram a graça. Você pega um vinho bom e bota água nele. Aí você descaracteriza aquele vinho. Você pega leite e bota urina, porque tem o mesmo pH, não dá para identificar, mas descaracteriza. O leite não é mais leite, é leiteurina. Então não serve mais. Aí ele está dizendo: olha, aqui está o problema. Aqui está o problema. O texto que nós estamos analisando, Paulo está encorajando para que os crentes sejam unidos em amor. Vamos dar uma lidinha, vamos voltar ao texto. Colossenses capítulo 2, vamos dar uma chegadinha aqui. O verso 1 e 2. Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face,
para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ah, essa palavra vinculado juntamente em amor. Ele usa uma expressão, é como se tivesse sido preso num único elo que pode sustentar a unidade da igreja, é o amor. O amor ágape é o princípio que une a vida da igreja. Quem é Deus? Quem é Deus? 1 João capítulo 4, verso 8. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja o verso 16. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Agora leia Colossenses, volta lá para trás, e leia Colossenses 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Cristo. Está o quê? A plenitude da divindade. E o que é a plenitude da divindade? O amor. Deus é amor. Anselm Grün é um monge beneditino, alemão. Ele diz uma coisa interessante aqui. O amor une os diversos elementos que trazemos em nós. O amor une os diversos elementos que trazemos em nós. Ele nos transforma em uma pessoa que pode aceitar totalmente a si mesma. O amor une os grupos opostos em uma comunidade e os conduz juntos à unidade. Não existe amor sem perdão. E nenhuma comunidade poderá existir sem que seus membros estejam dispostos a perdoar uns aos outros. Esta afirmação é válida tanto para o casamento como para comunidades espirituais, paróquias, eclesiais. Nós só podemos suportar viver em comunidade porque somos sempre perdoados. A nossa contribuição para a construção de uma comunidade consiste em também estarmos sempre dispostos a perdoar uns aos outros em amor. Muito casamento está aí podre. Ele existe só na aparência. A pessoa está lá vivendo porque tem que manter, tem filho, tem medo de o filho vai ficar desintegrado. Tem bens, não quer rachar os bens, então fica lá. Mas não tem nenhuma relação significativa. Está podre ali. Por quê? Porque não se perdoam. Não há perdão. E onde não há perdão, não existe possibilidade de você poder ter unidade. Quantas vezes nós devemos perdoar? Os rabinos diziam 3 vezes. Pedro deu um número extraordinário, 7. Jesus disse, não, Pedro. Isso é pouco. 70 vezes 7. Ou seja, um número que não pode ser mensurado por qualquer momento, assim. Durante o dia, Thomas, eu tenho que lhe perdoar. Cada 3 minutos, a mesma falta. O que Jesus está tratando não é de quantidade aritmética, ele está tratando de um assunto que é sine qua non, eu não posso viver sem ele. Ou eu perdoo, ou eu me arrebento. Não tem jeito. Mas como eu vou fazer isto? Pelo amor. Como o amor? O amor de Deus em Cristo. Eu vou dar uma lidinha aqui boa. É claro que eu não posso esperar que todos me entendam. Às vezes,
Eu não posso evitar que alguém tenha alguma coisa contra mim, pois eu também forneço motivos para que os outros projetem em mim os seus próprios problemas. E muitas vezes é inútil tentar esclarecer todas as projeções, até porque também existirão sempre algumas pessoas que não querem absolutamente reconciliar-se comigo, que precisam de mim como figura de projeção na qual descarregam suas agressões. Neste caso, qualquer tentativa de reconciliação estaria fadada a falhar. Mas a palavra de Jesus me incita a olhar e a abandonar a desarmonia do meu próprio coração para receber o outro em amor. Às vezes a gente não quer se aproximar do outro, porque a gente projeta no outro. O outro precisa existir lá para a gente poder bater nele, para tirar a agressividade. Mas o problema é que a agressividade está dentro de nós. E é aí que Paulo está querendo chamar a atenção. A cruz precisa fazer uma coisa profunda no meu coração. Eliminar o fosso de separação. E a agressividade, poder entender que o vínculo deste amor é a causa da unidade nos relacionamentos. Vamos dar uma observada nesse texto tão lindo de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios 3, a partir do versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa. Ele vai fazer uma oração diante do Pai, de joelho, em que toma o nome toda a família, tanto na terra como no céu, para que o Pai, segundo a riqueza da sua glória, conceda que eles sejam fortalecidos com o poder mediante o Espírito no homem interior. E aí ele usa uma expressão, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em quê? Em amor. E ele usa as 4 dimensões do amor. Mas nós só conhecemos 3. Eu olho para esse copo aqui e vejo que esse copo tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E nada entra no meu intelecto que não tenha passado pelos meus sentidos. E que toda realidade que passa pelos meus sentidos são tridimensionais. E Paulo usa aqui uma 4ª dimensão. Essa é invisível. E ele chama de profundidade. Aonde está o amor? Ele diz, no homem interior habite Cristo. Na sua profundidade. Na dimensão em que eu não enxergo. Está além do aqui e agora. Um amor que nada pode destruir, ainda que eu tenha que lutar contra as relações psicopáticas, ainda que eu tenha que lutar contra a esquizofrenia da própria minha mente. Eu não posso deixar de amar aquele outro, a quem Deus ama. Não por um esforço, mas por causa de Cristo, que habita em nós e que nos capacita. A igreja que busca unidade em amor, não a unidade a qualquer custo, mas ao custo do sacrifício vicário do Cordeiro,
tem as condições verdadeiras de suportar as tribulações, as perseguições, as insinuações do falso ensino gnóstico, místico, judaizante. Só o conhecimento de Cristo crucificado pode garantir esta unidade derramada pelo seu amor. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. O constrangimento do amor de Cristo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só. Este amor me constrange a julgar assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E todos morreram para que os que vivem não vivam mais para si. Onde estava o centro da terra antes de Galileu? Ou seja, onde estava o centro do universo antes de Galileu? Antes de Galileu, o que se dizia que era o centro do universo? A Terra. Quando Copérnico começou a fazer os seus estudos e Galileu foi dizer que era o Sol, e hoje a gente sabe que não é mais o Sol. Mas quando ele mudou essa chamada revolução coperniciana, que saiu do umbigo da Terra para o Sol, quase que o Galileu virou churrasco. Dizem que ele ficou na frente da Santíssima Inquisição e eles perguntaram para ele: onde é o centro do universo? E ele disse: a Terra. Não é não. E ele dizia assim: a Terra é quadrada. Ele dizia: é quadrada, ela é redonda. Ele dizia para os outros, ele dizia o que eles queriam ouvir, mas cá para dentro ele dizia: ela é redonda. E que ela roda em torno do Sol, gira. Mas que resolução é esta? Enquanto não mudar a minha atitude cá dentro, e mudar que o centro da minha vida não sou eu, é Cristo. Não é o meu bem-estar. Eu agora vou dar uma coisa prática. Tem, por exemplo, tem gente que gosta de hinos mais lentos, não é? Quantos aqui gostam de hinos mais lentos? Pode levantar a mão, pode, sem medo, levanta a mão. Ó, tem uma turma aí. Quem é que gosta de hinos mais agitados? Levanta a mão. Mais gente gosta de hinos mais agitados. Muito bem. Vocês estão vendo aí, né? Estão vendo? Quem é que gosta dos dois? Olha aí, viu? Viu? Agora, eu tenho que respeitar aquele que gosta de um e gosta do outro. Porque isso é periférico. Nós estamos estudando com o pessoal da música, do louvor, que estilos são variáveis. Isso não vai mudar. Mas quando eu fico implicando com aquele outro, porque ele é quadrado, e eu sou contemporâneo, e aquele outro lá é tradicional, nós estamos perdendo de vista o foco. O foco é Cristo, e não o meu gosto. Eu tenho que... Aquele que come, não condena aquele que não come. Tem um que acha que pode comer legumes. O outro acha que pode comer carne. E aí, como é que vamos fazer? Mas qual é o foco? É o meu gosto ou é a glória de Deus em Cristo? E aí é que Paulo está querendo mostrar. Nós estamos entrando num terreno muito difícil de resolver. Porque hoje, essa igreja aqui, ela tem gente pré-moderna, moderna e pós-moderna. E tem até os pós-modernos. O pós-moderno já está desaparecendo, já tem gente mais evoluída.
Eu sou um pré-moderno. Como é que você é pré-moderno? Pois é, quando eu vi luz elétrica, eu tinha 9 anos de idade. Quando eu vi televisão, eu tinha 17 anos. Eu sou do tempo da pré-modernidade. Mas eu tenho gente que usa piercing. Como é que eu faço com esse povo? E tem gente que bota tatuagem, que já é pós-moderno. Como é que faz? Joga fora esse povo, bota numa lata de lixo e... Ou pega esse povo e vamos sentar junto e vamos crer no Deus que tem sinais mais profundos do que tatuagem e piercing. E até mesmo para descobrir por que usa piercing numa sociedade kundalínica, que os piercings são pontos da força kundalínica. Mas vamos estudar isso. Vamos estudar biblicamente, para que a pessoa não seja violentada nem tirada a saca-rolha, mas tirada com graça por Cristo e ser liberto das coisas de modo natural. Eu não posso ter uma comunidade fechada. A comunidade tem que ser um lugar de acolhimento dos peregrinos do universo, dos trôpegos do deserto, dos falidos. Eu estou terminou, essa semana chegou o livrinho Meu Cálice Transborda. Nele eu conto a história de um dia que chegou uma moça aqui e disse assim: estou cansada, já peregrinei do universo em desencanto a qualquer outro lugar. Me disseram que o Senhor tem a solução para a minha vida. Digo, ih! Que aqui nessa igreja tem? Não tem não, minha dona. Não tem. Eu não tenho a solução, nenhuma igreja tem a solução, mas a gente sabe onde é que está a solução. E quando eu falei de graça para ela, mas foi mesmo que botar água nas costas de pato. Não entrou nada. Porque quando a pessoa está trabalhando com o desempenho, graça não faz sentido. E eu tentei, eu fiquei um tempo depois, eu disse: Senhor, não tem jeito, essa mulher não entendeu nada, e eu também não vou gastar meu tempo mais. Aí fui fazer uma oração. E naquele momento Deus trouxe graça e trouxe revelação. E aí quando eu abri os olhos, o rosto dela estava descansado. Ela frequentou um tempo essa igreja aqui e já passou para outra igreja, a da Glória. Já descansou no Senhor. Mas ela ganhou uma experiência. A experiência de descansar no Senhor. É a chamada aceitação de Deus em Cristo Jesus. A gente não pode fechar a porta para aquele moço que chegou e disse assim: eu sou um pedófilo. Como é que eu faço? Vem cá, aqui tem lugar para pedófilo. Jesus Cristo tem um remédio para ele. Ele veio para salvar pedófilo. Ele veio para salvar cleptomaníaco. Ele veio para salvar assassino, ele veio para salvar adúltero, ele veio para salvar pecador de toda espécie. E lá na cruz ele realizou uma obra que pode realmente mudar a nossa história. Agora, onde é que está esse negócio aqui? O resultado da unidade começa exatamente neste amor irrestrito. O amor é a resposta para a apatia, para a antipatia, para as manias que nos dominam. É o amor. Quando a gente ama, a gente acaba com aquelas coisas bobas. Como é bom a gente estar num lugar onde se é amado. Tem muita gente com mania, com doença. Mas pode ser curada? Pode. Na casa de Abba, tem condições de você sentar no colo e amamentar no colo dele.
e receber a suficiência do Deus que aceitou-nos em Cristo Jesus, para nos libertar dos nossos traumas. O resultado dessa unidade em amor é a convicção da realidade espiritual. Ele usa a palavra aqui, o enriquecimento da pleroforia, da plenitude da inteligência da cabeça que pode entender o relacionamento do mistério de Deus que é Cristo. A.T. Robson, um homem de Deus muito precioso da Inglaterra. Ele diz o seguinte: Cristo primeiro, Cristo por último e Cristo pelo caminho todo. É a solução para o problema da humanidade. Primeiro Cristo, por fim Cristo, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, mas Ele é o meio também. Ele é aquele que vai curar a experiência do conhecimento de Cristo, é a solução para que o mistério, a expressão que ele usa aqui, a forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A palavra oculto é a palavra gnóstica, esotérico, fechado, hermético. Mas ele já foi revelado. Vamos voltar um pouquinho, Colossenses 1, 26. 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério esteve oculto dos tempos, mas agora ficou revelado. Porém, nele estão todos os mistérios da sabedoria e da ciência. Os gnósticos diziam que o conhecimento dos apóstolos era rudimentar demais. Era um ABC da sabedoria esotérica, que precisavam de uma mente evoluída para descobrir os mistérios escondidos. Paulo mostra que o mistério já foi revelado em Cristo, mas que ele contém toda a riqueza que precisa ser conhecida. Schweitzer, um homem que exerceu um trabalho maravilhoso em Lambarene, na África, Albert Schweitzer, na década de... No século passado, ele foi médico, ele foi o maior organista que já se conheceu de Bach, e depois se dedicou à medicina e foi trabalhar entre os leprosos de Lambarene. Ele diz uma coisa, o seguinte: Cristo nunca termina, nunca se faz de uma vez para sempre o conhecimento de Cristo. E ele nunca será esgotado. A revelação só pode ocorrer quando a pessoa ouve e vai ouvindo e ouvindo sempre. Na verdade, a questão assim proposta é que Cristo é suficiente. E não há outro mistério, não há outros mistérios importantes para a salvação além de Cristo, ou em adição a Cristo. Portanto, por um lado, toda a revelação de Deus se faz de uma vez por todas em Cristo, de modo que a pessoa não precisa mais procurar conhecimento noutra parte, como algumas pessoas de Colossos tentavam fazer. Por outro lado, ninguém consegue apropriar-se de tal conhecimento de uma vez por todas. Antes, o crente precisa ir descobrindo-o sempre, num processo contínuo, ao permitir que Cristo lhe revele cada vez mais dele mesmo. Você tem tudo, e esse tudo que está revelado é pouquinho. É pouquinho. A gente vai crescendo no conhecimento de Cristo. E esse conhecimento de Cristo vai tratando as nossas dores, as nossas manias, a nossa apatia. Ele é o remédio. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o tempero que vai dar sentido à nossa vida. Por isso ele diz, não entre nessa de esoterismo. Não entre nessa de poder latente da alma. Não entre nessa de você... eu vou mexer com as coisinhas daqui para frente. Até a voz da pessoa muda. Quando a gente começa a ficar espiritual, aquela voz cavernosa, ela tem um jeito, irmãos...
Você não sabe que a vida, aí treme, e aquilo dá uma sensação de arrepio. Meu amigo, seja natural, fala com o jeito que você faz, a voz é taquara rachada como a minha, fala assim mesmo. Nós fomos aceitos incondicionalmente em Cristo, não precisamos fazer aquele jeito, estamos quase voando, diáfanos, dançando balé. Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Faz-nos conhecer a profundidade da Tua pessoa, na simplicidade do Teu Evangelho. Você sabe por que aquele camarada que andou com Deus tinha esse nome? Enoque. Enoque ninguém desfaz. Deus amarrou com ele e disse: você não vai mais longe de mim porque eu te amo. E você e eu fomos amarrados ali na cruz, em Cristo, para que Ele viva em nós. Um beijo coletivo, que eu não posso dar em todo mundo, porque primeiro é difícil, né? Mas em espírito estão todos beijados. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.